Olá pessoal do canal do Professor Fábio Inácio, estou aqui de novo para continuar o nosso estudo aqui da Lei Orgânica de Santos e a gente parou no 49, vamos continuar no 51 que fala do Poder Executivo, né? Poder Executivo exercido pelo Prefeito Municipal e auxiliado, claro, pelos secretários municipais. E o parágrafo único diz: são assegurados a participação popular nas decisões do Poder Executivo e a realização periódica de audiências públicas com a comunidade. É a gestão democrática, né? Então, essas audiências podem ser ali no orçamento participativo ou em outras consultas, né? Que o prefeito pode fazer. O capítulo único do prefeito e vice-prefeito. A eleição do prefeito e vice-prefeito para mandato de 4 anos dá-se-á mediante pleito direto, né, a votação que ocorre nos municípios, realizado 90 dias antes do término do mandato dos seus antecessores, observado quanto ao mais o disposto no parágrafo 1º e 5º do artigo 77 da Constituição da República, aquela eleição, né, lembrando que o prefeito é o chefe do Poder Executivo. Este artigo 52 foi modificado e passa com a seguinte redação: o prefeito e o vice-prefeito tomarão posse na Câmara no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição, às 17 horas, prestando o compromisso de defender e cumprir a lei orgânica, observadas as Constituições Federal e Estadual, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Importante você saber o dia da posse, né, que é 1º de janeiro, às 17 horas, conforme diz a lei orgânica, e claro, aqui a inspiração, né, que permeia aqui, que é a democracia, a legalidade e legitimidade, né? Parágrafo único: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o prefeito ou vice-prefeito, salvo por motivo de doença maior, de força maior, né, aceito pela Câmara, não tiver assumido, esse cargo é declarado vago. Então, o prefeito e o vice, né, tem 10 dias para tomar posse. Anote isso. Artigo 53, substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga o vice-prefeito. Então, o primeiro parágrafo diz: o vice-prefeito, além de outras atribuições que forem conferidas por lei complementar, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões especiais, né? A investidura do vice-prefeito em secretaria municipal não impedirá as funções previstas no parágrafo anterior. Então, o vice-prefeito ele pode, por exemplo, assumir uma secretaria, né? Secretaria de Educação, Saúde, Obras, enfim. Ele pode assumir uma secretaria sem qualquer tipo de problema. Artigo 54. Em caso de impedimento do prefeito e vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do cargo de prefeito o presidente da Câmara e o procurador-geral do município. Então, no caso de impedimento do prefeito e vice-prefeito, quem substitui na linha sucessória é o presidente da Câmara, tá? E o procurador-geral do município também, né? Artigo 55. Vagando os cargos de prefeito e vice-prefeito, far-se-á a eleição 90 dias depois, né, da abertura da última vaga. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da abertura da última vaga pela Câmara na forma da lei. Então, olha só, se abrir, né, o cargo de prefeito e vice-prefeito, se eles forem cassados, enfim, 90 dias depois abre a última vaga. Agora, se for nos últimos 2 anos, aí o prazo é de 30 dias, tá? E parágrafo 2, em qualquer dos casos eleitos deverão completar o período dos antecessores. Então, quem foi eleito, tinha passado 1 ano, vai cumprir 3 anos, tá? E passou 2 anos, vai cumprir 2 anos, né? Então, sempre vai cumprir o mandato ali do prefeito. Aí ele vai poder a reeleição? Vai poder mais uma, né? Só
uma reeleição, porque ele já foi eleito. Ah, mas ele só cumpriu 2 anos, não tem problema, certo? Artigo 56. O prefeito e o vice-prefeito não poderão, sem licença da Câmara, ausentar-se do município. O prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo por motivo de doença devidamente comprovada ou gestação, né? Caso se for prefeita, em gozo de férias, a serviço ou missão de representação do município. Então, ele pode se licenciar nesses casos, sempre quando ele precisar se ausentar, precisa, né, por mais de 15 dias, precisa de autorização, né, da licença da Câmara. O prefeito gozará de férias anuais de 30 dias. Fábio, prefeito tem férias? Sim, prefeito tem férias e ele pode escolher aí esse período, né? Artigo 56A, quando o prefeito se ausentar do município por prazo inferior a 15 dias, dará publicidade no Diário Oficial e comunicará à Câmara com antecedência de no mínimo 24 horas o período em que o vice-prefeito responderá pela administração. Então, né, o artigo 56A estabelece aí essa comunicação de no mínimo 24 horas, quando o prefeito vai ficar 15 dias, menos de 15, né, fora do município, em missão, né, enfim, certo? O artigo 57, esses riscados aqui são mudanças, né? O prefeito e o vice-prefeito deverão apresentar no ato da posse de 6 em 6 meses e no término do mandato declaração pública de bens que serão publicadas na imprensa local e ficarão arquivadas na Câmara. Então, de 6 em 6 meses, né, desde o ato da posse, o prefeito e o vice-prefeito têm que apresentar declarações públicas de bens, né? E parágrafo único, o prefeito e o vice-prefeito deverão autorizar a liberação do sigilo bancário de suas contas correntes e investimentos. Olha aqui que detalhe da Lei Orgânica de Santos, né? Então, o sigilo bancário aí liberado do prefeito e do vice-prefeito. Quais são as atribuições do prefeito? Compete privativamente, ou seja, só cabe ao prefeito, né, representar o município em suas relações jurídicas, políticas e administrativas, exercer com auxílio dos secretários a direção superior da administração municipal, então isso no artigo 58, nomear e exonerar os secretários e o procurador-geral do município, nomear e exonerar os dirigentes de autarquias e fundações, fixar os quadros, vencimentos e as vantagens do pessoal das fundações instituídas ou mantidas nos termos da lei, né? E iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. Então, só voltando aqui no inciso 5, né? Vencimentos, aumentos, criação de novos cargos no executivo, na prefeitura, é o prefeito. Alterar quadro, enfim, cabe privativamente ao prefeito, né? Indicar diretores de sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações escolhidas preferencialmente dentro dos funcionários dos seus quadros, aqui preferencialmente, não é obrigatoriamente, tá? E praticar os demais atos de competência da administração, do executivo, né? Atos da administração. Subscrever ou adquirir ações, realizar aumento de capital, desde que haja recursos hábeis de sociedade de economia mista ou empresas públicas, bem como dispor a qualquer título em todo parte de ações que tenha subscrito, adquirido, realizado, aumentado, mediante autorização da Câmara. Então, toda parte de administração ali do executivo cabe ao prefeito, aquisições, né, compra de bens, enfim. Quem determina os gastos, né, é o prefeito. Claro, ele tem que mandar projeto de lei para a Câmara, como, por exemplo, para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, né, o plano plurianual, a LOA, né, lei orçamentária anual. Então, tudo isso cabe ao prefeito elaborar o projeto, mandar para a Câmara e a Câmara vai lá aprovar, né, ou reprovar, ou, enfim. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis na imprensa oficial do município e, na ausência desta, na imprensa local,
bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução da lei. E vetar projetos de lei total ou parcialmente. Então, os projetos são votados na Câmara, voltam para a Prefeitura e o prefeito ele pode ali vetar o projeto, né, falar, não, isso aqui, claro, tem que ter motivo, né? Então, motivos às vezes constitucionais, que isso é inconstitucional, isso não pode, né? Isso aqui não tem estudo de impacto, enfim. O prefeito vai alegar lá, através do seu setor jurídico, o porquê vetou aquele projeto. Ou parcialmente, né? Então, muitos projetos são vetados por vício de iniciativa, ou seja, o vereador quer fazer uma coisa que não cabe ao legislativo, e sim ao executivo. Aí é vetado, né? Então, acontece muito isso. 12. Dispor mediante decreto, né, sobre a organização, funcionamento da administração pública, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de cargos de órgãos públicos. Então, por exemplo, para surgir novas vagas, criar novas vagas na administração, isso aumenta a despesa. Então, você tem que mandar um projeto de lei falando que você vai ampliar o número de oficiais, né, de oficiais na prefeitura, de agentes escolares, então, de professores, de médicos. Você vai aumentar o número de cargos, você tem que mandar um estudo, um projeto de lei para a Câmara, alterando os cargos, mostrando que é possível pagar, enfim, que tudo é possível ser feito e que não vai causar nenhum problema ao município. Então, agora, se não envolver recursos financeiros, pode ser feito via decreto, né? Então, como organização, tipo, acabar com um departamento e criar outro, fazer mudança que não implica aumento de despesa. Extinguir cargos públicos, né? Funções ou cargos públicos quando vago, também, né? Porque isso, na verdade, acaba economizando, né? Comparecer ou remeter mensagem de plano de governo à Câmara, por ocasião da abertura, expondo a situação do município, solicitando as providências que julgar necessária, e enviar à Câmara projeto de lei relativo ao plano plurianual, diretriz orçamentária, orçamento anual, dívida pública, operações de crédito. Acabei de falar isso, né, para vocês, que é importante. Prestar anualmente à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão, as contas referentes ao exercício anterior e prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma de lei, salvos de competência da Câmara, né? Então, obviamente que quem mexe na Câmara é o presidente da Câmara e não o prefeito, né? E assim como também não pode mexer, né? O prefeito mexer na Câmara não pode mexer, tá? Bom, vamos lá. Decretar nos termos da lei desapropriação por necessidade ou interesse social, também, né? Prestar à Câmara obrigatoriamente 15 dias informações sobre qualquer matéria solicitada, inclusive fornecer certidões de inteiro teor de interesse do município, salvo prorrogação e por igual período, em face da complexidade ou do assunto ou da dificuldade nas respectivas fontes dos dados pleiteados, né? Isso aqui foi uma emenda feita para a lei orgânica, né? E colocar aqui parte elegível, ilegível, né? Eu não compreendi bem, deve ser porque o documento não era possível na época, porque esse documento é de 1994, né? Mas, enfim, sempre o prefeito, né, tem que prestar informações para a Câmara quando for possível. É engraçado essa parte elegível, né? Mas, enfim. Prover os serviços de obras da administração pública, colocar à disposição da Câmara dentro de 10 dias de sua requisição as quantias que devem ser despendidas de uma só vez. Por quê? A Câmara ela recebe recursos que advêm da Prefeitura, um percentual para a sua manutenção, né? Então, o prefeito tem que colocar à disposição essa parte orçamentária da Câmara, financeira, né? E até o 20 dias de cada mês, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendendo
os créditos suplementares e especiais. Resolver sobre os requerimentos, reclamações que lhe forem dirigidos, né? Contrair empréstimos, operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara, desenvolver o sistema viário do município, conceder auxílios, prêmios, subvenções, dotações mediante autorização, fazer publicar os atos oficiais, aprovar projetos de edificações, planos de roteamento, arruamento, zoneamento urbano, repassar para a Caixa de Pecúlios e Pensões dos servidores municipais as quantias previstas na legislação e a elas devidas até o dia 10 do mês subsequente, corrigidas pelo IGP e MFGV, né, o Índice Geral de Preços do Mercado, tá? E exercer outras atribuições previstas na lei orgânica, né? Parágrafo único, os projetos a que refere o inciso 26 serão enviados à Câmara para conhecimento no prazo de 10 dias de expedição do ato de aprovação, né? Normalmente os prazos são de 10 dias e o que é importante você saber aqui é que tudo que se refere a despesa que tem custo do executivo é o papel privativo do prefeito. Às vezes o vereador fala assim, eu vou dar um aumento para os funcionários. Não, o vereador não dá aumento para funcionário público, porque ele não tem essa competência. Esse projeto tem que partir do executivo, do prefeito, tá? O vereador pode reivindicar, pode solicitar, pode, né? Mas ele não versa aí quando tem matéria financeira, certo? Do executivo, porque o executivo é uma casa, o legislativo é outra, elas são independentes, você não pode mexer no dinheiro do outro, né? Existe aí as questões relativas a emendas, sim, essa é a parte que pode ali o vereador atuar, né, na parte financeira. O prefeito eleito ou reeleito apresentará programa de metas de sua gestão até 90 dias após sua posse. Anota isso aí, tá? Que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e metas para cada uma de suas secretarias da administração pública, observando no mínimo as diretrizes e objetivos do programa de governo apresentado durante a campanha eleitoral, alinhados com o plano diretor e do plano plurianual. Então o prefeito tem que seguir aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral, sim, né? Sim, ele tem que apresentar de acordo com aquilo que ele foi eleito, né? Parágrafo 1. O programa de metas será amplamente divulgado por meio eletrônico pela mídia impressa, radiofônica e televisiva e publicada no Diário do Município no dia imediatamente ao término do prazo que refere esse artigo, tá? O Poder Executivo enviará ao Legislativo no dia imediatamente seguinte ao término do prazo a que se refere o caput desse artigo, o programa de metas. O Poder Executivo, parágrafo 3, comparecerá dentro de 30 dias após o término previsto no caput desse artigo em audiência pública na Câmara Municipal para debate sobre o programa de metas. Então, o programa de metas ele é extremamente importante porque ele vai definir ali as ações, né? Então, o prefeito tem, após a sua posse, 90 dias para apresentar esse programa de metas, né? E aí, sempre esse programa vai ser divulgado aí semestralmente, os indicadores desse programa, o que realmente está acontecendo, né? Então, é importante. O Poder Executivo poderá proceder às alterações programáticas no programa de metas, sempre em conformidade com o plano diretor e o plano plurianual, porque o plano plurianual vai prever ali os investimentos do governo, que o governo vai fazer, né? Justificando-as por escrito e divulgando amplamente pelos meios de comunicação. Parágrafo 6. Os indicadores de desempenho serão elaborados e fixados conforme os critérios: promoção do desenvolvimento ambientalmente, socialmente e economicamente sustentável, inclusão social com redução das desigualdades sociais e regionais, atendimento das funções sociais da cidade com melhoria da qualidade de vida, promoção do cumprimento da função social da propriedade,
promoção e defesa dos direitos fundamentais individuais e de toda pessoa humana, promoção do meio ambiente ecologicamente equilibrado e combate à poluição sob todas suas formas, universalização dos atendimentos públicos municipais, com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão, segurança, atualidade com as melhores técnicas, processos e equipamentos, e modicidade das tarefas e preços públicos que considerem diferentemente as condições econômicas da população. E parágrafo 7, ao final de cada ano, o prefeito divulgará o relatório de execução do programa, o qual será disponibilizado integralmente pelos meios de comunicação. Então, é uma forma da população, né? E aqui tem os itens de referência, os critérios, né, utilizados aí. Então, sempre critérios sociais, né, de igualdade, respeito ao meio ambiente, e essas metas são importantes para você acompanhar como que a administração está ali divulgando as informações, né? Então, na primeira quinzena de dezembro de cada ano, o prefeito comparecerá em audiência pública na Câmara para prestar informações sobre a execução do programa de metas, né? E a responsabilidade do prefeito, artigo 59. A Câmara, tomando conhecimento de qualquer ato do prefeito que possa configurar infração penal comum ou crime de responsabilidade, nomeará comissão processante para apurar os fatos que a prazo de 30 dias deverão ser apreciados pelo prefeito, aí pelo plenário, né, da Câmara, desculpa, pelo plenário. Parágrafo 1. Se o plenário, por 2/3 dos seus membros, entender procedentes as acusações, determinará o envio à Procuradoria-Geral da Justiça, se não determinará o arquivamento, né? Então, a Câmara, para fazer essa acusação ao prefeito, né, de um crime de responsabilidade, tem que ter pelo menos votos de 2/3, tá? É aquilo que eu falei, sempre que tiver voto de 2/3, são votações muito importantes. Guarde isso. Recebida a denúncia, o prefeito ficará suspenso de suas funções e a Câmara decidirá sobre a designação de advogado para assistente de acusação. Parágrafo 3. Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do prefeito sem prejuízo do regular procedimento do processo, né? Aí o prefeito volta, né, assume suas funções, se decorrido o prazo de 180 dias. Secretários municipais, que são os auxiliares direto do prefeito, artigo 60. Os secretários, como agente público, serão escolhidos dentre brasileiros de maiores de 21 anos. Pode ser secretário com 18 anos? Não. Com 19? Não. Com 20? Não. Somente com 21 anos, tá? Então é importante aí você guardar isso. Compete aos secretários municipais, além de atribuições estabelecidas nessa lei orgânica e na lei referida no artigo 61, exercer orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência. Então, educação, saúde, né, obras, e referendar os atos e decretos assinados pelo prefeito. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas, expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos e apresentar ao prefeito o relatório anual de sua gestão na secretaria, né? Lei complementar disporá sobre a criação e atribuição e extinções de secretarias municipais, redação dada aí a Lei 2021, né? Se eu não me engano, Santos tem 17 ou 18 secretarias, se eu não estou enganado, tá? Mas é entre esse número, é 17 ou 18, agora eu não me recordo precisamente. Artigo 62, os secretários municipais auxiliares direto e de confiança do prefeito serão responsáveis por atos que praticarem ou referendarem no exercício do cargo, né? Vão responder, inclusive, judicialmente, se fizeram alguma coisa errada, enfim, né? Administrativamente também, tá? Então, os secretários aí têm que ser maior de 21 anos, não esqueça disso,
e são ali os auxiliares diretos de confiança. São cargos de confiança, então o prefeito pode exonerar a qualquer momento que ele quiser, certo? Artigo 63, os secretários municipais e os ocupantes de cargo em comissão não pertencentes ao quadro do funcionalismo farão declarações públicas de bens no ato da posse de 6 em 6 meses e no término do exercício do cargo e terão os mesmos impedimentos estabelecidos nessa lei orgânica para os vereadores. Quais são esses impedimentos, né? Não ter empresa, não ter outro cargo, né, que conflite ali os interesses, né? Exemplo, um secretário de educação que tem uma editora e essa editora vende para a prefeitura. Não pode, né? Não pode porque é um conflito de interesse, certo? Então, são impedimentos que os secretários têm para exercício do cargo. Enquanto permanecerem em suas funções, devendo ainda autorizar a liberação do sigilo de suas contas correntes e investimentos, né? As declarações de bens mencionadas nesse artigo deverão ser publicadas na imprensa local. Artigo 63. Os secretários municipais comparecerão anualmente em audiência pública perante as comissões permanentes da Câmara que tratam dos assuntos correspondentes às suas pastas. Então, a Câmara tem comissões permanentes de educação, saúde, e aí ela pode requisitar a presença do secretário para ali esclarecer algumas coisas, né? A finalidade de esclarecer, prestar acerca de sua gestão, demonstrar, avaliar o conhecimento das ações, programas e metas pertinentes à secretaria, né? E as audiências públicas serão realizadas na sede da Câmara Municipal no último trimestre de cada ano. Procuradoria-Geral do Município. Artigo 64. A Procuradoria-Geral é instituição de natureza permanente essencial à administração pública municipal e ela é vinculada diretamente ao prefeito, responsável pela advocacia e consultoria do poder público, sendo orientada pelos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público. A direção superior da Procuradoria-Geral do Município compete ao Procurador-Geral do Município, nomeado pelo prefeito em comissão entre os procuradores municipais que integram um quadro efetivo. Então, o cargo de procurador, ele precisa ser um quadro efetivo, né? Não pode ser uma pessoa de fora, ser o procurador-geral do município. Tem que ser um dos procuradores municipais que integram o seu quadro. Em exercício no Poder Executivo, exigindo-se para seu provimento 5 anos no cargo de procurador. Então, para ser procurador geral, né, você tem que ter no mínimo 5 anos no cargo de procurador. O parágrafo 2. O procurador-geral do município deverá apresentar declaração de bens num ato da posse e na sua exoneração. Professor, por que tanta declaração de bens e tal? Que é para ver se a pessoa não obteve ali um crescimento dos seus bens quando exerceu de forma incompatível com sua renda, né? Crescimento de bens pode ter, não há nenhum problema, desde que seja compatível com sua renda, né? Desde que as aquisições de imóveis, carros, se for o caso, elas estejam dentro do padrão que a pessoa tem, né? Ou que pelo menos quando ela entrou, ela já poderia ter um padrão e apresentar lá a declaração, mas se da noite para o dia ela, né, o patrimônio dela evolui numa desproporcionalidade, algo está estranho, né? Por isso que se recomenda aí, inclusive, a liberação aí dos dados das pessoas. Todos os cargos de direção, chefia ou assessoramento que integram a Procuradoria deverão ser preenchidos por procuradores do quadro efetivo. Então, os cargos de direção, chefia, assessoramento na Procuradoria, sempre por procuradores do quadro efetivo. A palavra deverão, né? Então, tem que ser. Lei complementar organizará a Procuradoria-Geral, disciplinará sua competência e disporá sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de procurador municipal, certo? Conforme disposto nos artigos 132 e 135. Artigo 65. O ingresso na carreira de procurador far-se-á
mediante concurso de provas e títulos para os cargos existentes ou os que vierem a ser criados, assegurado a participação da segunda subseção de Santos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, né? Inclusive na elaboração do programa e quesito das provas observadas nas nomeações à ordem de classificação. E a administração municipal, vamos falar dela, né? A administração, artigo 66, direta às autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo poder público obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e interesse público. Eu sempre falo que para lembrar disso é lembrar do LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, LIMP, e interesse público, né? Então, LIMP, IP, né? LIMP, IP no caso, né? Então, se você quiser lembrar, né? LIMP com IP, né? Que aí fica a marca do detergente, né? Para facilitar para você. LIMP, IP, né? Interesse público. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É uma questão que cai muito quando se pergunta isso, princípios da administração pública, né? Então, você já sabe que aqui o princípio é o LIMP, LIMP com IP, né? LIMP com interesse público ali, lembrar dessas iniciais para você marcar. Essa questão já caiu bastante. Seção da organização da administração, artigo 67, a organização da administração pública direta, direta das autarquias, não tem indireta aqui, né? Eu coloquei indireta. Sociedades de economia mista, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundações públicas mantidas ou instituídas pelo poder público, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas, né? Inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. Provas e títulos é muito usado para os professores, né? Médicos também às vezes têm provas e títulos. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então, a maioria dos cargos, né, na prefeitura, e essa é a regra, eles têm que ser cargos de concurso, né? Cargos ali para você acessar tem que ser cargo através de provas ou provas de títulos. Mas existem, claro, os cargos em comissão. Eles são em menor número, mas eles existem. Esses são cargos que o prefeito pode colocar e tirar a qualquer momento, né? A gente chama demissíveis ou exoneráveis ad nutum, a qualquer tempo, né? Então você pode, né, nomear e exonerar a hora que o prefeito quiser. O prazo de validade do concurso será de 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período, né? E a nomeação do candidato vai obedecer à ordem de classificação. Professor, é possível chamar fora da ordem? É quase impossível, porque toda vez que você nomeia, você tem que mandar a lista para o Tribunal de Contas, né? Se obedecer às cotas de pessoas com deficiência, enfim. Então, tudo é checado, CPF, é uma fiscalização muito forte. Então, não dá para você chamar o primeiro e depois chamar o 10º. Não dá, né? Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aprovado em concurso público de provas e títulos, ou provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira, né? Enquanto você tem um concurso vigente, você tem que chamar daquele concurso, certo? Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos nos casos nas condições previstas em lei, preferencialmente por servidores estatutários, ocupantes de carreira técnica ou profissional. Então, é preferencialmente aqueles cargos em comissão. Preferencialmente. É obrigatório? Não, é preferencialmente. Que tenham domicílio eleitoral nesse município há mais de 2 anos. Ah, detalhe.
né? Preferencialmente, tá? Não é obrigatoriamente. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical, obedecido o disposto no artigo 8 da Constituição Federal. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei complementar federal, que até hoje não foi feita a lei federal que estabelece, né, o direito aí, essa lei complementar não foi feita, né, até hoje. Então fica aí na dependência dessa questão, né? O servidor e o empregador e o empregado público gozarão de estabilidade no cargo, tá? Estou ajustando a luz aqui, que caiu. O servidor e o empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro da sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical ou, no caso previsto no inciso 31 desse artigo, até um ano após o término do mandato, salvo se cometer falta grave em lei, né? Então aqui, para aqueles que vão concorrer ao sindicato, então eles têm aí um ano de estabilidade, né? Para não ser aí perseguido, enfim, né? A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência, garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos, né? E critérios de sua admissão, como eu já falei aqui, da lei das reservas para a pessoa com deficiência. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E aqui uma paradinha para a gente explicar uma coisa. Quando acontece isso? Por exemplo, servidor entrou em licença gestante, no caso de professora, vou dar um exemplo de professora, um médico, e aí vai faltar médico, precisa, né? Não dá para fazer o concurso, não tem concurso vigente, e também nesse caso não é para chamar uma pessoa de concurso, por quê? Porque a vaga não, a pessoa não saiu da prefeitura, ela continua, vai ter o bebê, depois ela volta, né? Então, neste caso, é admitida a contratação de excepcional interesse público, né? Quando é o caso que realmente precisa. Ou, por exemplo, durante a pandemia que houve lá, né? Então, são situações que necessitam dessa contratação temporária, certo? A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre na mesma data, né? Data base lá. A lei fixará o limite máximo e a relação dos valores entre a maior e a menor remuneração, observado como limite os valores percebidos como remuneração em espécie a qualquer título pelo prefeito. Então, o teto de pagamento da prefeitura é o prefeito, né? O limite ali. Ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Mesmo que você tenha obtido ao longo da sua carreira do servidor público um valor maior que o do prefeito, você não pode receber. Vai vir lá no seu lerite, vai falar que abate teto, né, que é o prefeito, e aí você recebe até o limite do prefeito, né? Até que se atinja o limite a que se refere ao inciso anterior, é vedada a redução de salários que implique a supressão das vantagens de caráter individual adquiridas. Atingido o referente limite, a redução se aplicará independente da natureza das vantagens auferidas ao servidor. Ó. Até que atinja o limite, né, é vedada a redução, certo? Até que se atinja o limite, aquilo que eu expliquei para vocês. 14. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. É vedada a vinculação e equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso anterior e no artigo 73. Então, o que é vinculação, né? Equiparação? É mais ou menos você estabelecendo assim, quando eu entrei, eu ganhava 4 salários mínimos, hoje eu ganho 3, então eu vou exigir que seja equiparado a 4 salários. Não pode isso. Isso é vinculação e equiparação,
né? Então não é permitido isso. Por exemplo, eu já vi gente alegar esse processo. Isso não é permitido, inciso 15 aqui da lei orgânica, né? Então eu não posso alegar uma coisa que a própria lei já limita ali, certo? Os acréscimos pecuniários recebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Os vencimentos dos servidores públicos não são irredutíveis, né? E a remuneração obedecerá ao que dispõe os incisos 11, 12, 14 e 15. Então, não é permitido redução salarial, certo? Isso é constitucional, né? Então, é sempre importante isso. É vedada, inciso 18, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário de 2 cargos de professor. Então, professor pode ter 2 cargos? Sim. Professor pode ter 2 cargos desde que haja compatibilidade de horários. E aí ele tem que prestar o concurso, fazer um concurso para um cargo, passou, ele ter que fazer outro, né? Então, sempre por concurso. Ele pode ter um cargo de professor ou outro técnico científico. Como assim, professor? Técnico científico não é técnico administrativo, tá? É técnico ou científico. O que é um cargo técnico? Por exemplo, o cara é professor e é técnico de química na Petrobras. Pode, desde que o horário seja compatível, pode, tá? O cara é pesquisador do Embrapa e professor. Pode. É um cargo científico, tá? 2 cargos de empregos, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, né, com profissões regulamentadas, também é permitido o acúmulo, né? 19, né, inciso, a proibição de acumular que se refere a incisos anteriores tende-se a empregos e funções que abrange a administração pública direta, autarquias, sociedades de economia, empresas públicas, companhias, cooperativas habitacionais e fundamentações mantidas ou instituídas pelo poder público. Exemplo, eu tenho um cargo no Correio de técnico administrativo e vou trabalhar na prefeitura de oficial. Pode? Não pode, né? É proibido acumular, porque esses não estão previstos aqui nas exceções, né, de cargos que é permitido acumular. Então se eu não posso trabalhar no Correio, na prefeitura? Infelizmente não, né? E na Petrobras, se for aquele caso que eu citei, né, for um cargo técnico de professor, pode. E se for um cargo administrativo na Petrobras e um cargo administrativo da prefeitura? Não pode, tá? Não pode. A administração fazendária, seus servidores fiscais aos quais compete exercer privativamente a fiscalização de tributos, terão dentro de suas áreas de competência e jurisdição precedência sobre os demais setores administrativos na forma da lei. Por que coloca isso? Porque os servidores da fazenda ali, né, servidores fiscais, muitas vezes eles têm prazos a cumprir e tal, então eles têm essa precedência sobre os demais setores, né? A criação, a fusão, a cisão, a incorporação, a privatização, a extinção de autarquias, sociedade de economia mista, empresas, companhias, cooperativas, fundações públicas mantidas ou instituídas pelo poder público depende de prévia autorização, de prévia aprovação da Câmara por meio de lei complementar. Então, vai fundir, vai criar uma nova secretaria, precisa de lei e autorização da Câmara. Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer empresa privada. Perdão, deixa eu só corrigir aqui, né? Criação na área de economia mista, empresa pública, né? Como tem em Santos a Cursan, tem lá a questão habitacional, esqueci o nome agora, certo? Então, nestes casos, tá? Se for dentro do executivo, e aquilo que eu falei ali, não causar nenhum problema de ordem financeira, ok, tá? Depende, né, então, da autorização, criação de subsidiárias, entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação delas em empresa privada.
delas em empresa privada. É assegurada a participação dos servidores públicos por eleição nos colegiados da administração em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objetos de discussão e deliberação, né? São obrigatórias as declarações de bens a ser publicadas na imprensa local antes da posse de 6 em 6 meses e depois do desligamento, e autorização para a liberação do sigilo bancário das contas e investimentos de todo agente, né, que saiu a palavra errada, né, agente de sociedade de economia mista, pública, companhia, cooperativa e fundação pública. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir a Comissão de Prevenção de Acidentes, a CIPA, e quando assim exigirem, a Comissão de Controle Ambiental, a CCA, visando a proteção à vida, ao meio ambiente e às condições de trabalho, né? Então a CIPA é importante, é uma eleição que ocorre para que tenha essa Comissão de Prevenção de Acidentes, inclusive ela garante aí também a estabilidade, né, de alguns servidores aí, durante aquele período ali também, né? Isso no poder público também ocorre, mas a gente sabe que é difícil a pessoa ser demitida no poder público, exceto quando ela comete algo muito errado, né? Então, é neste caso. Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida em decorrência de acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para locais compatíveis com a sua situação. É vedada, salvo as exceções que a lei fixar, a estipulação de limite de idade para ingresso no concurso público, na administração direta, nas autarquias, sociedades de empresa, economia mista, empresa pública, cooperativas e fundações públicas, mantidas ou instituídas pelo poder público, respeitando-se ainda o limite constitucional para aposentadoria compulsória. Então, vai estipular um limite para entrar? Não pode. Inclusive, numa cidade vizinha, um concurso foi anulado por esse motivo, né, que estipulou limite de idade. O único limite que pode é a questão da aposentadoria compulsória, né? Então, neste caso, que hoje a Constituição define que pode ser de 75 anos, aí sim, né? A pessoa não pode entrar com 75, porque 75 já é aposentadoria compulsória, certo? Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como a contrapartida da municipalidade, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser postos mensalmente à disposição da entidade, né? Santos tem o regime próprio de previdência social, que é lá do Instituto de Previdência, né, do IPREV de Santos, ao qual, né, cabe ali gerenciar toda essa parte da aposentadoria e dos benefícios dos servidores aposentados e daqueles que vão se aposentar também. As reclamações relativas à prestação de serviços municipais serão disciplinadas em lei. Nenhum servidor será designado para funções não constantes das atribuições do cargo que ocupa, a não ser em substituição e se acumulada com gratificação de lei, né? Então, se o servidor foi chamado ali para ser oficial, ele tem que ser oficial. Ele não pode exercer lá outro cargo, né? Professor tem que ser professor, médico, enfim. Agora, se ele, por exemplo, ganhar um cargo de chefia, uma função gratificada num setor, entrou professor de biologia e ele foi chamado para ser chefe do serviço de meio ambiente, lá na Secretaria do Meio Ambiente, ele pode? Pode, é uma função gratificada. A pessoa entrou como professor de artes, aí foi chamada para ser chefe do departamento de cultura. Pode, porque é uma função gratificada, né? Agora, ele ir para a cultura, entrou na educação, fez concurso para educação, ir para a cultura sem uma gratificação, um cargo de chefia, aí não, né? Aí é desvio de função, certo? 31, nas autarquias, sociedade de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo poder público,
é obrigatória a criação de um conselho de representantes de servidores e empregados, constituído através de eleição, cabendo definir os limites de sua competência e atuação. Os programas de participação direta dos resultados, o PDR, e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS, né? Santos 2030, que é um documento da ONU, onde estabelece ali uma série de metas, né? 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são políticas públicas obrigatórias e permanentes do município e devem ser implementadas anualmente com metas, ações e indicadores, assegurada a inclusão nos compromissos de plano de governo e programa de metas, né? Essa aqui é fresquinha, é de 2023 essa alteração. A inobservância dos dispostos do inciso 2 e 3 e 4 desse artigo implicará a nulidade do ato e punição da autoridade responsável nos termos da lei. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Professor, não entendi nada disso. Então, assim, deixa eu explicar para simplificar para vocês. Você tem ali, né, pessoas que prestam serviço para a prefeitura. Por exemplo, a concessionária de transporte, ela é uma prestadora de serviço público. Se ela causar algum dano lá, ela que vai responder, né? Atropelar, cometer alguma coisa, uma empresa que está prestando serviço para a prefeitura cometer, né? Então ela vai responder. E aí você pode fazer essa ação, né, contra o responsável lá, se houver dolo, né? Se houver culpa, enfim, né? Bom, a publicidade dos atos, programas, serviços e campanhas de administração, sociedade de economia mista, empresa pública, cooperativa habitacional e fundações mantidas pelo poder público deverá ter caráter educacional, informativo e orientação social, não poderão constar símbolos e imagens que caracterize promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, bem como de agremiações partidárias. Então, o poder público não pode fazer a promoção de pessoas, né? O prefeito, tal, né? Colocar isso num documento. É um ato, pode citar o prefeito? Claro. Agora, sempre nos informativos, né? Não deve ter lá uma rasgação de seda, vamos dizer assim, né, para promoção pessoal do prefeito ou das autoridades, tá? Nem de seus partidos políticos. O servidor titular de cargo efetivo poderá ser adaptado para exercício de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua limitação, que tenha sofrido capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição, desde que possua habilitação e escolaridade exercidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem conforme dispositivo exposto em lei complementar, né? Não pode aumentar nem reduzir o salário da pessoa. E é o servidor público titular de cargo efetivo, tá? A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, né, o RGPS, acarreterá o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. E a definição das metas e indicadores do programa de participação direta dos resultados deve ser precedida de consulta aos conselhos municipais e demais órgãos representativos da sociedade civil, com etapas de discussão amplamente divulgadas. Vamos lá. As contratações efetuadas pela administração direta, autarquia, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações municipais deverão ser publicadas na imprensa no prazo de 30 dias sob pena de nulidade. Então, o que vocês perceberam aqui? Sempre tem que estar divulgando, né? É o princípio da publicidade, ou seja, dar informação às pessoas do que ocorre na prefeitura. Então, isso vai aparecer direto, a contratação, prorrogação, deverão ser publicadas.
Viu alguma coisa que fala não vai publicar, né? Tem que publicar o contrato, o prazo de vigência, número do processo administrativo, tudo nos órgãos oficiais, certo? E os poderes executivo e legislativo, as entidades da administração pública, inclusive fundações e autarquias, empresas, administração, publicarão, olha só, mensalmente quadro com o número de funcionários ativos e inativos, licenciados, comissionados e servidores admitidos sobre qualquer regime e mensalmente quadro com despesas no período com viagens, estadias, pernoite, cursos, simpósios, inclusive com alimentação, ou seja, né, tudo que a administração faz tem que estar publicizado, certo? Olha, vamos parar aqui, né, no artigo 69, porque depois o 70, né, gente, ele vai falar da guarda municipal. Então, caso essa parte aqui cai mais quando o concurso é da GCM, né, Guarda Civil Municipal, aí sim o artigo 70 e o 71 acaba caindo bastante. Aí depois nós vamos falar do servidor, né? Aí servidor, sim, bastante interessante aí, tá bom? Grande abraço e até a próxima.